Vamos lá, retornando. Já todo mundo voltar. Vocês vão conectando e a gente vai voltando. Vamos lá, deixa o pessoal voltar. Vamos aguardar os colegas de vocês. Estão entrando, né? Já estamos em 8. Conforme vocês vão conectando, a gente vai começando. Isso aí. Bora, moçadinha. Bora, bora. Tô olhando aqui que eu já conversei com a Ariane, tá? Com relação ao plural, ao maestro, ela disse que não havia recebido nenhuma queixa de nenhuma pessoa, nem pela ouvidoria, de que não tinha material no maestro. Ela disse que não tinha recebido essa informação. Então, que ela iria olhar com a... Então, vamos lá. Vou falar da prova ângulo. Já, Diego. Ela disse que, com relação ao maestro, ela ia olhar com o acesso de vocês para ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque ela disse que até agora não havia recebido nenhum questionamento sobre o maestro, nenhuma ouvidoria. Até agora ninguém tinha levantado essa lebre, né? Eu também fiz uma coisa aqui agora, quando ela me falou isso, eu falei, putz, será que sou eu que estou fazendo alguma coisa errada? Então, o que eu fiz? Eu peguei, entrei de novo, vi o meu material e enviei. Tem um negocinho lá de encaminhar, e eu encaminhei. Então, assim, além de eu deixar na página que estava selecionada para a sala de vocês, para a unidade, para a primeira série da unidade de Vicente Carvalho, quer dizer, estava tudo certinho, não tinha nada de errado. Mas aí tinha um símbolozinho lá que era para enviar, eu coloquei para enviar para vocês. De repente, era isso que estava faltando. Se for isso, já está certo. Todas as aulas estão aí, tá? Tanto as dos ácidos nucleicos, quanto as dos níveis de organização, quanto o da especialização da membrana plasmática, né? Aí, tá vendo? Tá aí, tá vendo? Era tontice minha. Tontice. Lerda de tudo. Por isso que eu falei, será que sou eu que estou fazendo a burrice? Era eu que estava fazendo a burrice. Gente, desculpa, não estava acostumada a mandar aula por aí, né? Porque eu sempre dava aula na lousa, então desculpa, isso era problema meu, tá? Agora, o que eu vou fazer que eu já vou avisar para vocês? Eu vou colocar em atividade... Então, eu vou colocar as aulas apareceram aí. Então, vocês conseguem copiar tudo que estava na lousa, dá para vocês fazerem aí, tá? Agora dá para arrumar o caderno, deixar tudo bonitinho, tá? Quando voltar, a gente só dá uma resumida, porque tá tudo certinho, tá? Agora, o que eu vou colocar? Eu vou começar a colocar... e eu vou colocar hoje, por exemplo, a hora que terminar a aula, porque eu consegui mandar as aulas, mas eu sei que a atividade não foi. Tem uma atividade que eu vou mandar com 8 perguntas. Para que vão ser essas 8 perguntas? Cada atividade que vocês forem fazendo vão ter sempre 8 exercícios, tá? Ou de múltipla escolha, ou então discursiva. Tá? Não vão ser todos de múltipla escolha, nem todos discursivos. Por quê? Porque isso daí depois eu consigo ir dando nota das atividades que vocês forem fazendo. Né? Vocês vão fazendo, eu corrijo. Vocês vão fazendo, eu corrijo. E aí fica tudo certo, tá? Então, eu vou fazer isso,
vou mandando para vocês, vocês vão fazendo online. Fiquem tranquilos. Não tá aí ainda, quer dizer, tá, mas não consegui enviar porque deu 9h05, estava na hora de eu dar aula para vocês. Primeira coisa, tá resolvida. Segunda coisa, sobre a prova ângulo. O que ela me disse? Que eles ainda não receberam a prova ângulo, que quando eles receberem, vão cadastrar cada um de vocês e que aí eles vão colocar as informações direitinho, o que precisa fazer e o que não precisa fazer no grupo de transmissão, que todos vocês estão no grupo de transmissão. Então, ela disse que ainda não mandou direitinho como é que vai ser, porque ainda não chegou para ela, mas que vai chegar, porque essa prova amanhã vai chegar, né? E aí ela vai cadastrar todos vocês e colocar todas as instruções no grupo de transmissão. Então, para vocês ficarem de olho no grupo de transmissão, porque não daria tempo de fazer isso agora, é óbvio, né? Mas que durante o dia vai estar no grupo de transmissão, tá? Então, fiquem ligados, beleza? Vamos lá para não perder muito tempo. O que mais que eu tenho de especialização de membrana, gente? Olha só. Eu tenho as interdigitações. Olha o que é interdigitação. É como se fosse uma microvilosidade, né? É mais ou menos o mesmo formato, só que é na lateral da célula. Por quê? Porque elas encaixam, né? Então, o que acontece? Aumenta a adesão e também o quê? A superfície de contato. Isso daí acontece bastante com célula muscular, né? Para ter a contração muscular. Eu tenho a junção comunicante, que faz contato de uma célula com a outra, como se fossem canaizinhos, tá vendo? Eu consigo fazer com que substância dessa célula entre em contato com essa célula, através desses canaizinhos, que são as junções comunicantes. E eu tenho o hemidesmossomo. O que é hemidesmossomo? É a mesma coisa do desmossomo, como se fosse um band-aid, né, que ligasse, só que aqui liga a célula com uma estrutura que não é celular, tá? Por exemplo, a lâmina basal de um tecido, né? Então, ela liga a célula, mas com uma outra estrutura que não seja a célula, ok? É a mesma coisa. Até aqui fácil, né? Não tem dúvida. Agora, o que eu falei que era a coisa mais importante que tinha na membrana? A permeabilidade seletiva. Ainda falei, toda vez que cai questão de membrana, sempre tem alguma coisa de permeabilidade seletiva. E aqui eu escrevo direitinho para vocês o que é a permeabilidade seletiva. É a capacidade que a célula tem de controlar a entrada e a saída de substância. O que faz com que a célula controle química? Vocês sabem que na química existe o soluto e o solvente, né? O soluto é o que a gente coloca num líquido que é o solvente. O soluto é como se fosse o que tem de sólido num líquido que é o solvente, né? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tende sempre a estar em equilíbrio. Então, para manter o que tem dentro da célula e fora da célula em equilíbrio, eu tenho a membrana plasmática, a membrana celular para fazer essa permeabilidade. Então, vamos mostrar para vocês o que é. Por exemplo, quando eu falo que o transporte é a favor do gradiente de concentração, significa eu dizer o quê? Que o transporte é a favor do equilíbrio, tá? Então, vamos olhar aqui uma membrana, ó, aqui tem uma membrana. As substâncias, elas podem passar, simplesmente atravessar. É uma membrana, é uma substância pequenininha, consegue passar fácil, né? Vamos pensar no oxigênio. Oxigênio são uma molécula com 2 átomos de oxigênio. É um O2, né? Então, como ele é pequenininho, ele consegue atravessar. E atravessa como? A favor do gradiente de concentração, onde seja, aonde tem mais para onde tem menos. Então, ele vem para equilibrar.
passa sem nada, é difusão simples. Outra coisa, às vezes tem um canal aqui que vem a favor do gradiente de concentração também. Então, eu tenho uma substância, por exemplo, glicose. Olha a glicose, C6H12O6. Essa é a fórmula da glicose. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, é grande. Para passar, consegue entrar sem nada? Não, precisa de um canal. Mas vem a favor do gradiente de concentração. Então, é uma difusão que aconteceu facilitada, tá? Por que que ela é facilitada? Porque ela foi mediada por uma proteína, por um canal. E tem uma outra que eu tenho a grande grande concentração do soluto fora, que vem para dentro, ou seja, é a favor do gradiente de concentração, que é mediado por uma proteína, tá? Então, esses três aqui está sempre a favor do gradiente de concentração. O que significa eu dizer a favor do gradiente de concentração? Vai sempre tentar ir para onde tem menos. Se tem mais de um lado, menos do outro, qual que é a tendência do organismo? Equilibrar. Então, vai passando a favor do gradiente de concentração. Quando vai a favor do gradiente de concentração, não gasta energia, porque está passando fácil, né? Se a tendência do organismo é equilibrar, então vai fácil, não gasta energia. Como chama isso? Transporte passivo. Agora, muitas vezes, por uma necessidade do nosso organismo, eu preciso atravessar a membrana contra o gradiente de concentração, porque é importante manter a concentração daquela forma. Mesmo que tenha menos naquele lado, eu preciso mandar de volta para lá. Por que eu preciso, mesmo que tenha mais daquele lado, eu preciso mandar de volta para lá? Por quê? Porque eu preciso manter a concentração daquela substância ou dentro ou fora. Eu preciso manter do jeito que seja necessário para o corpo funcionar. Quando isso acontece, eu preciso ir contra o gradiente de concentração, ou seja, contra o que seria o normal do seu corpo, o equilíbrio, tá, das substâncias. Quando eu vou contra isso, eu tenho que fazer força, né? Então, contra, eu gasto o quê? Eu gasto energia, ou seja, eu gasto ATP, tá? Adenosina trifosfato, a energia, ok? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pela membrana plasmática, o que eu chamo de transporte passivo? Quando não tem gasto de energia pela célula, não gasta energia, ocorre naturalmente a favor de um gradiente de concentração e sempre buscando o quê? O equilíbrio entre as duas soluções. Professora, que duas soluções? O que tem dentro e o que tem fora da célula. Entendeu? São dois tipos, a difusão e a osmose. Vou falar das duas já já. O que é o transporte ativo? O transporte ativo é o que gasta energia. Por quê? Porque o transporte vai contra um gradiente de concentração. Quem é que faz isso? A bomba de sódio e potássio e as endocitoses e exocitose. Isso se chama fagocitose, pinocitose e plasmocitose. Vou falar de cada um deles, tá? Para não ficar muito confuso. Vamos lá. Olha o transporte passivo, tá? Transporte na membrana passivo, difusão simples. Falei para vocês, o oxigênio simplesmente atravessa. Ou então a osmose, que é uma difusão facilitada. Vou falar de cada uma delas. E o ativo, ele vai contra o gradiente de concentração, por conta disso, ele gasta energia. Vamos falar então do passivo, daquele que não gasta energia, que é a favor do gradiente de concentração. Quando eu consigo... Primeira coisa para eu saber, na difusão, o que transporta é o soluto. O que é o soluto, professor? É uma molécula sólida, não é líquido, não é água, tá? Não é água. Então, por exemplo, é o oxigênio, é a glicose. Isso entra naturalmente. Isso é o soluto.
Pensa em química, soluto e solvente, a mesma definição, é a mesma coisa, tá? Quando é que eu falo que eu tive uma difusão simples? Quando eu não preciso de proteína. Por exemplo, é tão pequenininho que passa naturalmente. Oxigênio e gás carbônico é uma molécula tão pequena que passa naturalmente. Agora, quando eu preciso de uma proteína para ajudar, porque é uma molécula grande, eu chamo de difusão facilitada. Um exemplo é molécula de glicose, C6H12O6. Tá? Acaba precisando de uma proteína para facilitar. Como chama o nome dessa proteína facilitadora? Porina. Simples. Agora, qual que é a grande diferença da difusão para a osmose? A difusão, a diferença é que transporta o soluto. E a osmose? A osmose transporta o solvente. Quem é o solvente? A água. Ai, professora, é difícil isso? Não. Se você pensar que para que serve a água? Não é para diluir as coisas? Então, pensa, toda vez que eu vou transportar a água sempre dilui. Então, a água sempre vai para onde tiver mais concentrado, porque a água serve para diluir. Professor, o suco está forte, coloca água, dilui. Pensa, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Seu suco está forte, coloca água, dilui. É o mesmo princípio, a água sempre dilui, a água sempre dilui. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Isso, exatamente. Soluto é tudo aquilo que pode diluir na água. Sim, sim, exatamente isso. Professor de química tem sempre um jeito mais fácil, né? Talvez você tenha gravado isso de uma forma diferente do que eu falei, mas é exatamente isso, Diego, tá certinho, tá? Então, a osmose sempre vai o líquido. O que é o líquido? O solvente. O que é o solvente? A água, no caso celular, tá? E a água sempre dilui. Então, vamos pensar num copo. Coloca uma membrana semipermeável, ou seja, que permita a passagem de uma molécula de açúcar. E aí eu coloco aqui uma membrana semipermeável e coloco a mesma quantidade de líquido, com moléculas de açúcar. Aqui molécula de água, em cinza, em azulzinho molécula de açúcar. O que significa se eu comparar essa com essa? Que esse lado aqui, ó, que eu tenho uma membrana semipermeável separando as duas soluções no copo, é um copo dividido. Aqui eu tenho menos açúcar do que aqui. Ou seja, aqui está muito mais concentrado, porque eu tenho muito mais molécula de açúcar. O que vai acontecer? Passado algum tempo, a água vai sair desse lado e atravessar a membrana. Por quê? Porque a água dilui. Então, o que acontece? Esse lado aqui que estava mais concentrado agora está diluído e a concentração vai passando água até quando, professor? Até que a concentração esteja a mesma. A hora que a concentração estiver a mesma, para de passar água, tá? E aí o que eu tenho como resultado final? O que estava mais concentrado aumenta o volume e o que estava menos concentrado diminui o volume por conta do quê? Do equilíbrio da concentração das duas soluções. Tranquilo, né? Ai, professora, depois vai estar lá? Já viram que já está lá, já coloquei, tá bom? Mas é assim um copinho com água com açúcar que aparece na prova? Lógico que não. Todas as vezes que cai isso em vestibular, ou cai com uma hemácia ou cai com uma célula vegetal. O que é uma hemácia? É uma célula do nosso corpo que serve para transportar oxigênio. Qual é a concentração dentro de uma hemácia de sódio? Dentro de uma hemácia de sódio, dentro de uma hemácia, eu tenho a concentração de sódio no valor de 0,9%. Tá? 0,9%. Vocês usam solução fisiológica? Não sei se alguém já usou lente ou já precisou fazer inalação. A gente sempre usa solução fisiológica. O que significa solução fisiológica? Se você olhar o frasquinho, se estiver aí na sua casa, vai olhar quando acabar a aula, concentração da solução fisiológica 0,9%. O que significa? Que eu tenho uma concentração de NaCl, ou seja, de cloreto de sódio,
exatamente a 0,9%, que é a mesma concentração do que tem na sua célula sanguínea. Para quê? Para não ter transporte de água, para você não tirar líquido da sua célula, tá? Então, a hemácia, ela tem uma concentração de sódio a 0,9%. Então, se eu pegar uma solução de sódio, qualquer líquido com 0,9% de concentração de sódio, eu estou usando uma solução isotônica. Se eu pegar uma concentração, por exemplo, com 3%, eu estou pegando uma solução hipertônica, muito mais sódio, né? E se eu pegar uma solução com 0%, por exemplo, água destilada, não tem cloreto, não tem sódio, não tem nada de sódio. Então, eu tenho 0%. Então, ela é hipotônica. Então, eu peguei essas três soluções. Uma solução hipotônica, que está aqui embaixo, ó, uma solução hipertônica e uma solução hipotônica. Então, vamos lá. O que que acontece com a hemácia numa solução isotônica? Nada. Como nada, professora? Nada. Porque a membrana ela é semipermeável. Então, é a mesma concentração nas duas células. A mesma concentração, ó. Tem 0,9%. Então, se eu colocar uma hemácia aqui, ela continua igualzinha. Por que que ela continua igualzinha? Porque ela não perde água. A concentração do meio extracelular com o meio intracelular é a mesma. A célula continua idêntica. Agora, se eu pegar uma célula um meio hipertônico, deixa eu olhar aqui o que vocês estão me falando, só um minutinho. Tá lá na aula, Isabelle, depois você consegue copiar. Eu já coloquei lá, vocês viram que agora foi, né? Agora meu negócio foi. É importante, sim. É importante, tá? Mas tá lá. Depois vocês têm todo o resuminho da aula. Aí vocês organizam o caderno de vocês. Aí aqui, ó, eu tenho a membrana plasmática, tá? Só que eu coloquei a célula onde? Num lugar hipertônico, com muito mais soluto, tá? Muito mais soluto do que o outro. O que que vai acontecer? Se a célula tá com pouco, se a célula está com pouco, se a célula está com pouca concentração de soluto, e aqui fora tem muito, o que vai acontecer? Vai sair água de dentro da célula, e ela que era bicôncava, assim, bonitinha, ela vai murchando. Por que que ela murcha? Porque sai a água de dentro dela. Para quê? Para tendência no equilíbrio, né? Então, sai a água de dentro da célula, ela murcha. E aqui nesse caso, gente, o que que acontece nesse caso? Eu tenho uma célula, né? Uma hemácia normalzinha, olha a formação, a forma dela, ela é bicôncava, né? Bem bonitinha. E aí eu jogo ela numa solução que não tem nada de concentração de sódio. O que que acontece? Aqui tem sódio, aqui não tem. Então, vai entrar água. Por que vai entrar água na célula? Porque a água dilui. Então, vai tentar diluir, né? Vai entrar água. O que que vai ficar? A célula gorda. Vai ficar uma célula inchada, entumecida, que a gente fala. Inchadona. Sabe assim, entumecida? É isso aí, ela vai ficar gordona. E o que que acontece, gente, quando a célula fica entumecida? Vai entrando água até que ela não aguente mais. Quando ela não aguentar mais, porque tem uma certa quantidade, né? A hora que ela não aguentar mais, ela estoura. Então, a célula corre o risco de sofrer hemólise, ou seja, quebra de células sanguíneas. Se eu colocar no seu sangue alguma solução hipotônica, toda a água dessa solução hipotônica vai para dentro das suas células sanguíneas. E aí vai estourar a sua célula, você vai morrer. Olha só. Tá vendo a importância da concentração? E tudo isso acontece naturalmente no nosso corpo, tá? Então, aqui só para vocês entenderem, no meio hipertônico sai água para tentar equilibrar o meio, a célula murcha.
No meio isotônico, o que sai é o mesmo que entra, a mesma concentração, a célula permanece igual. E no meio hipotônico, ou seja, aqui está muito mais concentrado do que aqui fora, vai entrar água e a célula incha. Olha o que acontece na célula animal e olha o que acontece na célula vegetal. Mais para frente, lá no segundo ano, vocês vão ter aula de botânica. Na aula de botânica, vocês vão perceber que as células vegetais, elas se mantêm rígidas, ou seja, túrgidas, né? Então, sempre, elas não estão murchinhas, elas estão sempre túrgidas, e isso é normal. Quem dá isso para elas é esse vacúolo aqui, ó. E é esse vacúolo, grande vacúolo, que regula a entrada e a saída da água na célula vegetal, da mesma forma que acontece na célula animal, ok? Agora, tudo isso que eu falei era transporte passivo, era só para equilibrar a tendência do seu corpo, mas, vixe, tem transporte ativo. O que significa eu falar que ele é ativo? Gasta energia, energia ATP, tá? Toda vez que eu tenho uma mobilização, transporte em bloco, como é que com gasto de ATP? Ele acontece toda vez que eu tenho mobilização de grande quantidade de molécula para dentro ou para fora. Se for para dentro, eles se chamam endocitose. E aí ele pode ser de dois tipos. Se a célula vai englobar uma vesícula líquida ou se a célula vai englobar uma partícula sólida, tá? Se englobar a vesícula líquida, chama pinocitose, sólido, fagocitose, mas não importa. Líquido ou sólido, tudo vai precisar ser digerido. E depois que precisar ser digerido, vai sobrar resíduo da digestão. E aí eu preciso pôr para fora. O que eu ponho para fora é exocitose. Entendeu? Quando eu ponho para dentro, é endocitose. Quando eu englobo, endocitose. Se for líquido, pinocitose. Se for sólido, fagocitose. E depois que eu fiz a digestão, eu preciso colocar resíduo para fora. Exocitose. Ok? Aqui, ó. Como é que eu vou englobar, professora, uma partícula sólida? Ah, sua membrana plasmática. Aqui eu sou uma membrana, eu crio bracinhos, que a gente chama de pseudópodos, que acabam englobando e puxando para dentro a partícula sólida. Tá? Então, ele engloba, forma um fagossoma e esse fagossoma entra, ou seja, ele engloba com seus pseudópodes, ou seja, como se ele criasse bracinhos e englobasse aquele material, tá? Sólido, isso se chama pseudópodes. É a fagocitose que acaba fazendo o englobamento de uma partícula sólida. Ou então, se eu tenho aqui líquido, né? Forma uma vesículazinha aqui, ó, na membrana, e aí ela acaba conseguindo, ó, forma uma vesícula e aí ela liga ele fecha essa vesícula, acaba formando, englobando o líquido que está fora da célula, ok? Mas e aí, depois que entrou, sofre digestão, tanto líquido quanto sólido. E aí, quando sofreu a digestão, eu preciso pôr para fora. Quando eu precisar pôr para fora, isso se chama o quê? Exocitose. E aí tem um nome certo para isso, tá? Que é a plasmocitose, que é quando eu vou eliminar os resíduos da digestão que foi realizada pela célula. Então, eu tenho aqui o produto da secreção, né? Então, vai ser eliminado o que foi digerido pela célula. Olha aqui para vocês entenderem de uma forma geral. Eu tenho uma partícula sólida, a célula cria os seus braços que capturam, ou seja, os seus pseudópodos. Aí ele engloba, fecha, coloca dentro dele, vira um fagossoma. Aí lembra quem é que faz a digestão celular? Vocês lembram disso? É o lisossomo. O lisossomo acaba formando vacúolo e digerindo tudo aquilo. Aí tem a digestão e eu desloco tudo isso para a periferia da célula e é eliminado pela plasmocitose.
Deixa eu ver a pergunta. Sim, significa que não vai usar. Não vai usar. O Diego colocou assim, nessa expulsão de resíduo, e se nessa entrar uma substância prejudicial? Então, na verdade, não é prejudicial porque era alguma coisa que estava dentro da célula, mas aí você já fez a digestão, então você já inativou tudo que tinha lá, né? E aí o que você coloca para fora é só que você está secretando, que você está jogando fora, é só isso, não tem nada de prejudicial. Se fosse um micro-organismo, o seu organismo digeria ele, tá? Tem enzima digestiva que é produzida pelo lisossomo, tá bom? Lembra que quem faz a digestão celular são os lisossomos. Então, beleza, vamos continuar. Mas ficou faltando só um. Eu tenho 9 minutos para explicar esse um, que é a bomba de sódio e potássio. Não posso esquecer o que do transporte ativo? Gasta energia. É feito por proteína. E é contra o gradiente de concentração. No nosso corpo, é uma tendência natural do íon se manter o equilíbrio, tanto dentro quanto fora. E eles precisam ter a concentração certinha, de tanto dentro quanto fora, porque para que a célula consiga, o nosso corpo consiga realizar as suas funções, eu preciso de uma concentração iônica correta, tanto fora quanto dentro da célula. E para isso eu tenho as bombas, tá? Então, o que é importante para o meu corpo ter dentro da célula? Dentro da célula eu tenho que ter uma grande concentração de potássio. Por quê? Porque eu preciso ter a respiração celular e também porque eu preciso do potássio para a síntese de proteína que é feita lá no ribossomo. E fora da célula, eu preciso de uma alta concentração de sódio. Por quê? Porque eu preciso manter o equilíbrio osmótico. Então, o que é que eu tenho aqui numa membrana celular? Olha aqui, fora, alta concentração de sódio, dentro, baixa. Potássio, contrário, alta concentração dentro e fora, baixa. Para isso aqui, ó, eu tenho uma bomba que vai sempre pegar 3 sódios e mandar para fora e 2 potássios e mandar para dentro. Sempre. Ela funciona assim, pega 3 sódios, põe para fora, 2 potássios para dentro. Professora, por que 3 e por que 2? Para manter o equilíbrio, tá? E sempre, para que isso aconteça, para que ela consiga transportar os íons, ela gasta o que? Energia. Então, aqui que é a adenosina. Trifosfato vira difosfato, perde um grupamento fosfato, ou seja, gastou energia, tá? Isso aqui é só para mostrar que teve o gasto energético. Olha aqui, eu tenho, né, aqui o ATP, tenho as membranas, então o que que acontece? Abre a proteína, entra o sódio, para abrir a proteína eu gastei a minha energia, e aí sai o sódio a hora que abre para o meio externo e entra o potássio. Aí o que que acontece? Abre para o lado de dentro, sai o potássio. Aí depois que saiu o potássio, começa tudo novamente, tá? Deu para entender como é que funciona? Então, qual que é a função da bomba de sódio e potássio? É manter a polarização, ou seja, manter a diferença de carga. Que carga? Carga elétrica, professora. Tá? Que carga? Carga elétrica. Tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Porque íons são carregados eletricamente, né? O impulso nervoso, ele só vai acontecer, para vocês terem uma ideia da importância da bomba de sódio e potássio, o impulso nervoso ele só acontece quando eu tenho a inversão da polarização das cargas. Então, daí a importância de manter a polarização de todas as membranas do nosso corpo, para que ela responda às nossas, ao nosso funcionamento, ao funcionamento celular, ao funcionamento metabólico do nosso corpo. Tá? Então, a diferença entre as concentrações externa e interna desses íons permite a polarização da membrana, tá?
Só para mostrar, eu não sei se vocês se lembram, mas com certeza vocês viram isso também no 8º ano, né? Aqui eu tenho uma membrana de um neurônio, né? De uma célula nervosa, né? Então, aqui eu tenho o citoplasma do neurônio, aqui eu tenho o meio exterior, né? Então, eu tenho do lado de fora da célula é positivo e do lado de dentro é negativo. Quando acontece a inversão, é que eu tenho a propagação do impulso nervoso. Isso é muito importante. Tá? A gente volta a falar disso lá na frente, quando a gente estiver estudando o nosso corpo. Né? Os sistemas do nosso corpo, a gente volta a falar disso. Mas só para mostrar a importância da polarização da membrana. Tá? Aqui eu coloquei também lá a resolução dos 2 exercícios, tá? Do exercício que tem na página 265 da apostila de vocês. Coloquei já com a resposta, porque eu previa que talvez não desse tempo de ser resolvido, né? Deixa eu só ver aqui mutei, pronto. Então, eu coloquei, eu vou fazer a chamada, se der tempo eu volto para isso, se não der tempo, vocês vão olhar que a resposta está feita aí bonitinho, tá? Dos 2 exercícios, ok? Então, eu vou fazer a chamada rapidinho, porque isso aqui é uma coisa importante para fazer, até porque tem mais gente agora nessa aula, tá? Então, vamos lá. Gente, ficou alguma dúvida da aula? Vai escrevendo aí se ficou alguma dúvida da aula. Vai colocando aí. Aqui a Agnes, Arthur, Bruno, Caio, que é o número 4. Joia, Caio já me facilitou. Diego, 5. Beleza, Diego, Henrico. Fernando. Ana. Júlia Félix. Gustavo. Gustavinho apareceu. Acordou, Gustavo. Tem vergonha não, não aparece não. Cara de pau. Henrique. A Lira, número 15, joia. A Lira já me ajudou. Isadora. João, 17, obrigada, João. Julia Neiva, 19, obrigada. Laura. Laisa, 21, joia. Laisa, obrigada. Dantas. Acordou, Dantas, que não estava na aula também. Luiz Fernanda. A Marcela. Júlia Plácido. Não, Maria Júlia, desculpa. Maria Júlia. Nicolas. Nicolas, acho que também não tinha acordado no começo. Não, Nicolas estava, sim. Olha, Nicolas, eu falando que tu não estava. Estava sim, já olhei. Olavo. Pedro. Rebeca, 31. Obrigado, Rebeca. Rayane. E o Yuri. Joia. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui no chat agora. Vai, Gustavo. A prova ângulo vai ser amanhã mesmo. E agora que eu vou fazer? Conversei com a Ariane. Ela está esperando ela receber a prova para cadastrar vocês e vai colocar... Deixa eu ver o nome do que ela falou. No grupo de transmissão da sala. Todas as instruções sairão no grupo de transmissão da sala de vocês. Fiquem ligados no grupo de transmissão. Qualquer dúvida da membrana, antes de eu começar a próxima aula na semana que vem, vocês falam. Tá tudo lá no Maestro, inclusive com a resolução, tá bom? Gente, se cuidem.
Boa prova amanhã. Tchau.